Wagner, Hum, me responde uma coisa. diga-me. Quem é que manda na tua vida? Mauro, lá em casa funciona assim, ó. Primeiro, Hum, quem manda lá em casa é a Júlia. quem manda mesmo é a Não Júlia. adianta, não adianta. Por mais que a gente, não, quem manda Mas lá em casa peraí, é a Júlia. um indivíduo de 5 anos, Ah, não é isso? ela é Ok, ela é a liderança lá de entendi. casa. Por enquanto, hein, Júlia? E depois? Ah, e a Juliana. Entendi, A Juliana, pequenininha, e ela que manda. entendi. Aí vem você. Não, Ah, entendeu? não? Eu Quem tenho vem? eu tenho um coelho, Mauro. Mas vem o coelho, é babu, Exato, né? o Babu manda mais que eu É o naquela casa. terceiro lugar, estou Pois posto. é, e aí se sobrar um tempinho ali, Aham, eu até mando alguma coisa. entendi. Male eu tô mandando um beijo para as pessoas que estão nos assistindo. Por que estamos falando Por isso, que a gente está Mauro? falando disso, né? Calma, peraí, ele tem dignidade a ser preservada aqui, né? Mas que eu não Na mando, eu não Nous, mando. na Nous, quem manda é ele. Exato. Até o dia que a Júlia vem aqui e fala, papai, eu quero papel. Genial, genial. Por que a gente está falando isso, né? Porque o Sim, nosso tema de hoje chama Autoridade não se impõe, ela se constrói. Né? E a gente legal. vai falar um pouquinho aqui sobre autoridade, às vezes não é porque você é líder, mas provavelmente na liderança está embutido a autoridade. Então a gente vai Exato. tentar entender ou separar algumas coisas aqui, principalmente Sim, para o nosso campo profissional, né? A gente exato. vai detalhar isso aí. Legal? E Legal. como sempre, a gente vai começar aqui com o nosso Shazam. Shazam, né? Lembrando, nós vamos fazer três perguntas hoje, eu vou perguntar para ele. Três perguntas sobre o tema corrente do nosso episódio. Tá bom? Legal. Vamos lá? Bacana. Bora, Então bora. vamos lá. Ó. Três momentos em que você sentiu que você era uma autoridade em um assunto. Eu vou falar de autoridade como liderança, tá bom? Pode ser? Legal. Tá. Então, eu acho que o primeiro momento foi na minha banda. Até hoje os Ótimo, meninos brincam. perfeito, Os meninos sempre perfeito. brincam comigo até hoje. Vamos perguntar pro dono da banda se pode tocar Joia, essa joia, música, se joia. pode fazer isso, aquilo. Assim como o líder da banda do Metallica é o baterista, não é isso? Não é Não, ele que é o baterista? nada. Não é ele que É é o o líder? James, não. Ah, peraí, já escutei que quem manda na história é o baterista. Não, E mas assim vai. mas vamos lá. Então, lá na banda foi isso, não foi algo que eu coloquei, né? Como era eu que acabava puxando, marcando os shows, fazendo as coisas tudo, eu me Joia, tornei líder, né? perfeito. Por mais que a gente fala, a banda não tem um líder, mas os meninos brincam, falam, vamos Beleza. perguntar pro dono da banda quem é que se Joia, pode fazer joia, isso, joia. O né? argumento ali. É... Segundo. Bom, eu acho que um outro momento que eu me vejo como líder foi quando eu fiz a NOS, né? Acho que a NOS, tá vendo, né? Eu criei um líder ali, né? Eu acho que parte disso é o que eu precisava, né? Eu Joia, precisava ser líder para criar um projeto ali para fazer isso acontecer, joia, né, Mauro? Eu joia. acho que a NOS O é um projeto que segundo veio momento. da sua cabeça, né, foi E veio desenhado da por minha você, da necessidade, necessidade perfeito, né? E aí, você tomou hoje, aquilo para si e está aqui exato. E até eu tive hoje. que ser líder, Parabéns. né, sobre isso, né? Eu E acho o que, terceiro momento? bom, eu acho que aí eu vou falar sobre a minha filha, né? Que, querendo ou não, por mais que toda brincadeira aqui que ela manda em mim, assim, na verdade ela me enrola muito, Hum, mas se tornar líder ali, que a gente brinca, né? A gente tem ali a obrigação de deixar um ser humaninho vivo, né? um Então ali eu cidadão. acho que transformar ela em cidadão, então como que a gente faz, né? Eu e a Juliana fala muito sobre lá no passado, nossos pais eram, você vai fazer, você vai apanhar, e hoje em dia a comunicação é É diferente, outra coisa. né? Então, quando eu chego, às vezes, assim, que ela faz alguma coisa que não é legal, e aí eu chego, sempre, primeiro, filha, vai lá pro seu quarto, aí ela vai, tá? Ela é dramática, então ela faz o showzinho dela, depois eu chego, sento, olho na altura do dela, né? Filha, me conta por que você tá aqui, aí ela É assim. conta, né? Então, ali, eu acho que Você é o realmente meu, está gerando uma influência ali grande e positiva para ela. exato, Parabéns, né? parabéns, parabéns. Legal. E você, meu amigo? Bom, eu vou pensar um pouco nas minhas habilidades, né? De quando em algum momento alguém me reconheceu por alguma habilidade que eu tinha. Legal. E acho que a primeira habilidade que eu fui reconhecida era um pouco da organização. Uhum. Eu lembro que eu fui contratado numa agência marítima para resolver uma organização de documentos, que Legal. estava lá um atendimento de um cliente lá super bagunçado. Fui ali aos pouquinhos e uma semana eu consegui organizar tudo. Poxa, a gente me organizou em meses, você fez uma semana. Então, de alguma maneira ali o meu lado organizador, o meu lado virginiano, né, Sim. apareceu ali e apoiou, né, essa minha autoridade ali no processo de organizar. Uma outra situação foi, acho que quando eu me reconheci como um comunicador, né?
Em algum momento ou alguns momentos eu recebi elogio sobre a maneira como verbalizava, a maneira como escrevia, como eu explicava as coisas. Então aquilo ali Legal. me deixou, poxa, eu tenho uma autoridade aqui Bacana. nesse tema aqui. E o terceiro momento foi quando eu literalmente fui empossado como um líder, um gestor de equipe. Legal. Né? Eu era o mais novo da filial ali do Brasil a se tornar um gerente. Aquilo ali meio que me balançou, mas quando eu recebi o apoio da equipe de RH me mostrando as ferramentas de autoavaliação, me provaram, ó, você tem toda a capacidade de estar aqui nessa cadeira de Legal. liderança. Então, fazer os testes de autoconhecimento me ajudou muito a saber você consegue fazer liderança das Sim. equipes. Legal. E é interessante, né, Maura? Olha como a gente pega a mesma palavra, né? É que nosso português é riquíssimo nisso, né? Demais. Mas a gente pensar, né? A autoridade, ela, né, como liderança, e a autoridade como que eu sou bom demais em algum assunto, como eu sou referência nisso, Exato. né? Porque você pode Então, ter autoridade sem ser um líder. sim, Mas provavelmente você não vai ser líder, um bom líder, se você não construir a sua autoridade exato. naquela E você presença vê o ali. lance de autoridade, assim, né? Isso como uma expertise. Por exemplo, minha maior expertise é fazer criativos, né? A criação. E eu tinha, meus clientes falavam, o mago das criações. Joia. Então eu era autoridade Você naquilo. receber o respeito Então, por isso. exato, né? É interessante. Semana passada a gente estava falando sobre um banner que eu precisava fazer. Sim, E ele me deu, ó, Mauro, isso tem que combinar com o stand, exato. né? Eu falei, então posso, né? Eu fiz ali do jeito que eu imaginei, passei para ele, e ele, com a autoridade que ele tem nessa condição de estética, de designer, ele me devolveu a mesma coisa que eu mandei para ele, mas num outro nível, num outro salto ali de percepção de visual. Então, Uhum. ele tem essa autoridade. Assim como eu me sinto muito honrado quando você me pede alguma coisa. Faz isso aqui, faz um texto assado, né? Eu vejo que você confia nessa. Felipe, Deixar a pauta para que eu eu ia falar isso, faça, né? esse exato ponto, né? Aí aqui no Cafeína, por mais que tudo existe uma pauta, e quem traz geralmente, é lógico, às vezes eu falo, Mauro, vamos falar de um Às assunto, vezes não tem. mas a maior parte dos assuntos e das pautas que são, é o Mauro que faz, né? Interessante. Ele é o cara da escrita, ele é o cara, né? Nossa, Então, meu lado jornalista, né? exato. Organizador de ideias. Então, acho que isso daí, a gente está juntando as nossas autoridades aqui. Né? Então, é bacana a gente pensar, ó, autoridade, vou separar um pouquinho, né? Autoridade verdadeira nasce da credibilidade que é construída ao longo de um tempo, não de um poder hierárquico. A liderança, pelo outro momento, ela é um respeito a uma posição formal que foi empossada. Ó, a partir de agora você é responsável por isso, por essa equipe. Aí sim você tem um processo de liderança. Mas dentro dos colaboradores que são liderados, podemos ter várias autoridades sobre temas. Sim. Né? Legal. Vamos avançando aqui. O que realmente sustenta a autoridade de uma pessoa? Né? Então a gente vai começar a vislumbrar aqui. 3 itens são muito importantes para que essa autoridade seja sustentada. O primeiro é competência sobre um tema, sobre um Legal. assunto, sobre uma ferramenta. Eu lembro que o meu irmão mais velho ele tinha uma competência sobre folhas de pagamento de grande volume, assim, 10 mil Sei. funcionários. Né? Sim. Ele tinha ali uma autoridade reconhecida sobre isso. Outra situação tem muito a ver com caráter. Exato. A É o que eu estava falando autoridade. para você sobre a Juliana, por exemplo, né? Que a pessoa lá que trabalha com a Juliana fala que ela é uma excelente líder porque ela é aquele caos aí de agência estava Como acontecendo o toda tempo todo. agência deve ser, né? Exato, né? E aquele plus, todo mundo assim, e a Juliana chega, gente, tem que ser feito. Aí, É tal. assim, assim, Aí a gente, assim. tal. Aí quando foi ver, todo mundo fez o que tinha que ser feito, ela não gritou Sem com arrancar ninguém, cabelo, sem exato, se e ela não gritar. precisou gritar com ninguém, ela Joia, foi do joia, jeitinho joia. dela ali, Você né? sabe, quando eu estava com a equipe, eu falava, né, acontecia lá um pepino, sei lá, roubaram o caminhão, né? E agora? Calma, calma, que a gente tem um plano. Aí o povo olha, mas que plano, Mauro? A gente não pode enlouquecer, a gente não pode perder a cabeça. Essa é a primeira parte do plano. Exato. Vamos pensar junto. E pensando junto, a gente achava uma solução. Sempre achamos uma solução. E o terceiro ingrediente da autoridade é a consistência. É você ter essa competência, ter esse caráter ao longo de um tempo, né? Você ter uma consistência na maneira como você Sim, entrega eu acho que o serviço. lance da autoridade e até mesmo da liderança é muito mais sobre o do outro sobre você também. Então, Concordo. quando alguém fala de você, né,
é muito daquilo. Eu não falo que eu sou bom. Você pode falar que eu sou bom. Exato, gosto muito Eu não disso. falo que eu sou líder. Não, você fala. Gosto. Né? Senão você é só o chefe. Exato. Né? E aí entra aqui uma pequena diferença. A gente tem que separar. A gente quer falar da autoridade percebida, que é aquela que você conquista pela confiança. Não da autoridade formal, que Imposta, é um cargo, né? que é um cargo. A gente quer falar da autoridade percebida. Legal. É isso que a gente quer separar aqui hoje, tá bom? Uhum. Outra situação aqui. Reputação é um patrimônio invisível que a gente carrega, né? Então, qual é a reputação que você tem por onde você passa, né? É bem do que eu falei, né, Mauro? É do outro, né? Reputação, posicionamento, causa, né? é de lá para cá, né? Então, assim, atitudes que eu vou tomar, que eu tomo, e o que aquelas pessoas falam sobre essas atitudes? Sobre aquela, né? Sobre a maneira, do caráter, da maneira exato, como que eu vou conduzir certa situação ali, né? Uma frase importante aqui, ó. Como que a reputação se constrói nas pequenas atitudes do dia a dia? Né? A gente vai começar a pensar de como que isso vai sendo construído. Primeira coisa, coerência entre discurso e prática. Sim, né? O total. que você fala, ser próximo daquilo que você pratica. Exato. Né? O que você pratica está próximo daquilo que você fala. Então vamos riscar aquela frase. Casa de ferreiro, espeta de pau. Não dá. Não dá. Isso é incoerente e não vai sustentar a sua autoridade. Eu acho que é muito disso, né? Você é a referência naquilo. Então, como que você está mandando... Né, a gente estava um pouquinho antes daqui mexendo, que o Mauro estava falando que ele estava mexendo no WhatsApp Business dele e tal, de acordo com uma palestra que a gente está dando, né? E aí, né, no outro episódio ele falou sobre isso. E aí a gente sentou, deixa eu ver, Mauro, a gente começou a ver, né? A estrutura que ele criou, tal, não sei o quê. Então é muito disso. Como que ele vai lá numa palestra e fala, ó, é isso aqui, se ele não praticar, né? Se a pessoa entrar no dele, tá... Através da autoridade dele sobre o WhatsApp Business, isso me influenciou e agora eu estou me envolvendo mais. Eu acredito nele, confio nesse raciocínio, nessa autoridade que ele tem sobre esse tema. Isso é legal. Eu posso trazer algum ponto aqui? Eu sei. Vamos lá. Eu vou fugir da pauta porque vocês me conhecem. Que novidade. Então, eu acho que quando a gente fala desse tipo de autoridade, ele está muito agregado a um gatilho mental, que a gente já falou em alguns outros episódios e tal, mas esse lance de autoridade, né, ele é um gatilho mental. Então, por isso que às vezes a gente tem que entender que é isso, né? Quando que você é grande autoridade nisso? Quando você tem uma grande prova social também. Muitas pessoas estão falando. Perfeito. Né? Então, você como empresário, por exemplo, seu WhatsApp, você tem um WhatsApp Business, você tem o Google Meu Negócio, ele está tão alinhado quanto o seu WhatsApp Business, né? E aí, já que você tem isso tudo alinhadinho, tem os seus produtos, tem foto, tem tudo funcionando ali, legal. Olha que ferramenta gratuita e legal, Mauro, para você fazer o quê? Já que eu sou autoridade, o Mauro é o cara para dar treinamento, então começa o quê? Clientes, vem aqui, ó. Tá vendo esse link? Clica aqui, ó. Fala o que você achou do meu treinamento, né? E aí, gente, tipo, se você tem essa prova social, você pode usar isso, você vira autoridade master, assim. E o último item aqui para a gente pensar como que esse patrimônio da autoridade ela é invisível e está com a gente, é ver qual o seu impacto que você tem nas suas redes sociais. Qual rede? A gente não vai discutir aqui. Você pode, de repente, estar usando uma rede muito específica, né, no círculo do seu próprio trabalho, mas qual o impacto que você tem ali e como você é recebido nessas redes? Principalmente porque você tem ou não tem um fator de exposição. E eu não vou nem só em rede, né, digital ali, vamos pensar no presencial, né? Volta ali no lance, a Juliana dentro de uma empresa, né? A rede ali que ela tem de pessoas ali, a percepção que as pessoas têm dela, né? E é muito doido que hoje ela tem muita reunião com os donos da empresa, né? Os sócios ali. E aí, às vezes, é um cara novo que chegou e fala, ó, já ouvi falar muito sobre você. Joia, aí ela, numa outra reunião, chega antes da pessoa. Um CAD começa ali, né, falar alguma coisa, aí chega um dos sócios e fala, cuidado, viu? Porque assim, na lógica, o CAD estaria acima dela. CADs já foram ouvidos ali, já foram, né, tipo assim, tomaram broncas por causa dela. A voz da turma é a voz. Exato. Eu vou lembrar um exemplo que não é trabalho, mas eu lembro de chegar uma vez numa festa de amigos e tinha lá uma pessoa recém-chegada na turma, estava morando fora e tal, e de repente essa pessoa implicou comigo. Começou ali a me botar defeito em tudo, no que eu vestia, no como eu falava. Olha, eu acho que você não percebeu que quando eu cheguei, como eu fui apresentado. Né? Todo mundo aqui falou, pô, esse cara é muito legal, me apresentando para você de várias maneiras positivas. É você que não está reconhecendo como eu sou legal.
pensa melhor, né? E a partir dali que deu uma A congelada, coerência, né, Mauro? coerência, porque eu fui apresentado com N elogios. Hum. Era ele que não tinha Sei. notado a pessoa que estava na Eu frente falei, dele. Mauro, eu faço uma leitura toda manhã, tal, né, que é o devocionário, e na leitura de hoje falava um pouco sobre isso, né, Mauro, né, dessa parte de coerência, de como é notado, e ele trazia esse ponto né, tipo assim, o cara tava ali falando, pô, olha que errado, não, mas ali no propósito, no que, na rede, em tudo, ele foi o cara. Então, para a família, né? Ali no caso era Jesus, né? Okay. Então Jesus chegou ali no momento ali para fazer ali o seu pitching ali sobre okay. Deus, né? E aí ele tá falando tal. E aí a família que conhecia o Jesus, o filho de João e Maria, é só Jesus, filho de João e Maria. Mas para aquele povo restante, tipo, caraca, né? Quem é? E é muito doido. Cara, sim. E aí agora eu lembrei de uma outra situação de um comediante, agora não lembro qual é, ele contando ali o dia a dia dele, que ele pegou e levou, né, a avó dele para ir assistir um show dele. Aí ela falava, fulano, mas o que você tem para falar tanto assim pro povo que eu só quero te assistir e não sei o quê? Aí ele, não, vó, eu sou, né, conhecido, eu sou famoso. Para ela, ele só é tal. Mas fulano, você liga, essas besteiras que você fala aí e não sei o quê. Aí, vó, não sei o que e tal. Aí ele foi, colocou ela sentadinha. Na hora que ela olhou assim, aquela plateia lotada, ela, fulano, quem mais vai estar aí que esse pessoal todo veio ver? Olha que doideira, né? Adorei, porque às vezes para nossos familiares, a gente é tão genial o tempo inteiro que isso se torna comum. E às vezes ele não está perto ele não faz parte da rede, Mauro. Ele não conhece, perfeito. Né? É a mesma coisa que eu chegar aqui. Um dia eu estava no meu amigo tinha um lava rápido, e aí, né, a gente, vamos lá ajudar ele e tal, não sei o que lá, então vamos lá, beleza. Aí o cunhado dele que trabalhava no lava rápido junto, catou e ele era o gerente lá e tal. Aí ele pegou e falou, Wagner, então como você levar o fulano ali, levar o carro dele lá, tal, não sei o que lá. Aí eu, não sei o que, fui conversando com o cara, tudo, não sei o que, não. Quando eu voltei, ele aí, você viu quem que é? Eu? Quem? É o fulano, daquele grupo lá de pagode. Quem? Aquele lá, ó. Aí ele foi pegar o CD e mostrou. Legal, né? E aí entender assim, né, Mauro? Exato, porque na minha rede ele não é relevante, mas em outra rede ele é importante. Que eu acho que é o lance da gente ser coerente na outra ponta, né, Mauro? Eu, como autoridade, tenho que saber que eu não sou essa bolacha toda, né? Sejamos ensináveis, porque nem sempre você sabe tudo e nem sempre você vai estar certo. E eu gostei muito desse ponto que você falou, porque às vezes, né, a gente é uma autoridade em um determinado cenário e na outra ninguém nem sabe que a gente existe. Sim, a Juliana estava assistindo aquele programa. A Juliana estava assistindo ontem aquele programa do Marcelo Taz, o Provoca, que se não me engano te chama, né? No YouTube ela estava vendo. E era com o Rafinha Bastos. Certo. E aí o Rafinha Bastos falando que, gente, eu, né, pra muita gente, o Rafinha Bastos e não sei o quê. Falei, mas pro meu filho, eu só sou o pai dele. Perfeito. E aí ele fala, então eu fico às vezes, tipo, querendo ser, e meu filho tá, pai, tá. É só o pai. Tá. Somente o pai. Então é tipo isso, né, gente? É a coerência. E aí uma coisa que ele falou que eu achei muito sensacional, ele falou, sabe qual é a importância disso pra mim? O meu filho me deixa humilde. Perfeito. Me lembra porque ele me traz pro chão, porque você não é esse cara todo, seu filho não pensa isso de você. Olha que loucura. Para o seu filho, você só é o seu pai, só Exato. é a sua mãe. Né? Isso é interessante. Às vezes, um grande artista, né, ele é filho de alguém, a avó, né, do humorista, como você exemplificou. E é interessante a gente imaginar que essa autoridade, às vezes, ela está em alta em uma determinada cena, em outro momento não. Exato. E aí a gente chega no raciocínio muito interessante aqui. Confiança, ela não... porque a confiança não se exige, ela se conquista. Né? E em algum momento, onde você não é autoridade, não foi exigido isso. A confiança não foi desenvolvida ali, não foi necessário esse critério de confiança. Outra coisa que funciona bastante para a construção de confiança, que apoia a autoridade, é o que eu faço, o que eu digo e o que eu propago. Né? Ou quais ideias que eu trago enquanto eu falo, enquanto eu estou dizendo. Outra situação é, muitos líderes e comunicadores se fortalecem ou enfraquecem a sua confiança
nessa situação, no que está dizendo, no que está deixando de fazer, o que não está dizendo, o que não está fazendo, o que não está propagando. Não, exato. Ao Eu tenho contrário. um ponto que aconteceu essa semana com pessoa da família que trabalha num lugar e tal. Dessa vez não é a Juliana, tá, gente? Mas o que acontece? É uma empresa que já tá ali meio, né, já faz um tempo, que já não tá tão em alta, não sei o quê. E aí o dono da empresa brigou com uma outra pessoa e já chegou ficando, ó, a empresa não existe mais, fulana, você faz isso até tal dia, fulano, tal, acabou a empresa. Só que ele tava onde ali? No... E ele como um líder, aí não como uma autoridade, mas como um líder, Mauro, ele tem que filtrar. Né? Um outro ponto que eu vejo é quando você está fazendo isso, cara, quando você vai passar para a galera ali que não, você tem que filtrar, porque a empresa acabou e aí amanhã não acabou. Você chega com que cara, né? Você, né? Eu falo muito para a Júlia, né? A história do Joãozinho do Lobo. Você fica tanto falando coisa e voltando atrás, que chega uma hora que você já não tem mais relevância. A gente falou num episódio atrás aí sobre o valor, o medo de mudar, né? De mudar de opinião. Mas quando você muda o tempo inteiro, a sua autoridade é consumida, exato, é diminuída ali o sim, tempo inteiro. A consistência do que você que eu acho que o lance de você ter autoridade, vamos trazer para o que a gente tem construído agora, né, Mauro? Então a gente tem o treinamento que é base digital lucrativa, né? E ali o que a gente defende? Que, não adianta você ter um monte de inteligência artificial, investir milhares em tráfego pago se a sua base não está funcionando. Só que a gente já tem que defender isso. O Mauro teve que arrumar. Você tem que arrumar o seu WhatsApp Business, por exemplo. Exato, eu tinha uma foto linda da minha filha. Tadinho, eu tive que tirar. Exato. E é isso, não é. WhatsApp Business, tem que ser business. Então você que tem o seu pessoal, que é o correto, né, Mauro? Né? Então, é um pouco disso, né? Você tem que caminhar junto, né? Com aquilo que você discursa que você quer fazer. Acho que é muito bacana saber sustentar. Sim. Uma outra coisa que ajuda bastante a autoridade é o chamado escuta ativa. Não é o que você fala, mas como você percebe as informações. Então, a autoridade também nasce da nossa capacidade de ouvir. Como? Primeiro, o valor da escuta genuína em ambientes profissionais e ambientes criativos. Você conseguir, sabe quando a gente não interfere na fala da pessoa, você não quer terminar a frase da pessoa, né? Antecipar o pensamento. É o meu maior problema. Então, isso é um problema para escuta. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho conseguido. Frase, né? Graças a Deus eu melhorei muito isso, mas uma hora sabe, era um problema gigantesco que eu tinha. O cérebro dele pipoca tão rápido, numa velocidade tão gigante, de terabytes talvez, que ele tinha uma tendência, tem diminuído muito isso, de às vezes falar na fala do cliente. Né? Eu fiz algumas visitas com ele, com o cliente, para a gente fazer ali uma mentoria e deu certo. Né? Acho que hoje você se percebe muito mais enquanto você está ouvindo. Né? Outra situação é, como ouvir amplia repertório, ele vai fortalecer a sua relação e vai gerar uma influência natural. Saber ouvir as pessoas vai aumentar a tua capacidade de autoridade sobre os círculos que você vive, né? Que você circula. E outra situação, diferença entre ouvir para responder é diferente de ouvir para compreender. Né? Então, o que você está fazendo hoje? Só estou ouvindo para poder mandar minha resposta na sequência ou estou ouvindo para compreender e complementar aquele pensamento? Né? Acho que é uma coisa bacana que fortalece a nossa autoridade. Legal? Sim. Outra situação aqui, que é vital para a construção de uma autoridade, coerência. Né? A gente colocou ali, falou rapidamente sobre a coerência, como é que a coerência é construída, mas ela é o elo entre intenção, discurso e prática. Como isso? Pessoas que inspiram confiança costumam ter alinhamentos entre os seus valores e as suas ações. Aí eu te pergunto, como é que você sabe quais são os seus valores? Bom, eu acho que primeiro você constrói isso com base no seu propósito. Como assim? Né? Por exemplo, você consegue dizer um dos valores que está dentro do teu projeto, dentro da tua empresa? Por exemplo, o meu valor base é esse. Bom, eu acho que o meu valor base é o lance de estar presente, é o lance de contribuir, é o lance de tornar a vida das pessoas incríveis. Perfeito, gostei, tem muito a ver. Isso é o seu valor, você quer melhorar a vida das pessoas. Tá vendo? Eu gosto disso, gente. Não foi ensaiado, ele perguntou. Joia. É assim que eu funciono. Então, mas Mauro, eu acho interessante a gente pensar assim, ó. Quando você vai construir o seu valor, é isso, quem são suas referências? Boa! Né? E eu tem uma ferramenta que a gente usa ali,
para construir propósito, e é muito disso. É você basicamente, automaticamente, ele vira um quebra-cabeça e se monta. Porque se você pensa muito, já não é valor, é construído. Né? O valor ele tem que ser assim, sabe, espontâneo. Espontâneo porque ele vai representar a sua essência. É o que te representa. Se você pensa muito, você constrói muito. E aí fica artificial. Peraí, que agora eu vi que aqui tá. Não, melhorou? Eu tinha acendido, mas aí voltou a apagar. Não sei se é a bateria. Então, mas vamos seguindo. Vamos lá. Fica porque o papo tá bom. Acho que o papo tá bom. Uma coisa importante da gente pensar em valores, ela tem que te representar. Porque se você deixa de representar os seus valores, você se fere enquanto você avança aí nas suas práticas, nas suas atividades. Eu estava vendo uma mentoria sobre isso, Mauro, e a pessoa falava o quê, né? Tipo, quando se ela não é o que você é, o que vai acontecer de quebra com isso? Ó, eu vou tirar aqui porque eu acho que você apagou de novo. Então a gente vai usar junto aqui de novo. Já fizemos isso em outros episódios, não é mesmo, meu amigo? Então, o que acontece, Mauro? Quando você não é o que você é, você cria um personagem, vai chegar uma hora que isso vai acabar. Fica falho, né? Parece que fica manco a sua proposta, a sua ideia. Você não sustenta isso. Exato. Então é isso. Uma hora o seu personagem acaba. Uma coisa é quando você entra para ser um ator, né? E aí esse ator, ele tem ali um período para ser aquela pessoa. E ele acaba levando aquele personagem para casa, que é comum, né? Da pessoa Carminha chegando. Mas essa é a função do ator. Né? Da pessoa a Nazaré chegando em casa e empurrando todo mundo da escada, né? Ainda bem que não tem escada não. Isso de elevador. Então, é muito disso. E na outra ponta é isso. Só que chega uma hora que a sua essência, quem você é, sempre vai voltar. Tem que estar ali presente. E acho que é muito legal. Que tipo de valores a gente pode pensar? Gerar confiança é um tipo de valor. Ser justo é um tipo de valor. Respeitar horários, né, o cronograma, né, a pontualidade é um tipo de valor. Ingressar na sociedade como um apoio social é um outro tipo de valor. E tudo isso tem que vir de você, não porque alguém disse que você deveria fazer. Que aí não fica falho, não fica. Você usou uma palavra, não fica. Artificial, exatamente. Né? Não fica só para inglês ver. Sim. Né? Outra situação é autoridade. Se a gente pensa o que é autoridade no mundo de hoje, o que é esse mundo contemporâneo de hoje, quando a gente fala de autoridade, a gente vai ter que falar dos excessos das exposições digitais. Né? Acho que a gente tem que imaginar isso. Você pode ser autoridade na sua casa, você pode ser autoridade na escola, mas você pode ser também autoridade no mundo digital. Ou o mundo digital em excesso pode atrapalhar a sua autoridade, porque você não sabe exatamente qual é o seu valor que você vai representar. Eu acho que é muito assim, o que eu costumo, a rede social, ela é aquilo, ela só tem ali o que você quer que as pessoas vejam. É o filtro, né? Então, já encontrei pessoas que falam, nossa, a sua vida é perfeita. Eu falei, eu não vou postar boleto. Boleto não dá para postar. Né, Mauro? Então eu vou postar o quê? A minha filha, os momentos que eu tenho ali maravilhosos, os shows que eu vou, né? Então acho que é interessante imaginar isso, que a autoridade, quando a gente pensa em rede social, talvez essa autoridade seja a sua capacidade de influenciar as pessoas sobre alguma dinâmica, alguma atitude, algum hábito. Mas a autoridade mesmo, eu acho que é o seu dia a dia de vida com a sua família, né, com o seu círculo de amigos, com os seus colegas de trabalho, com seus clientes, né? Acho que você consegue focar muito melhor nisso. Dentro da rede social é muito mais Eu acho que é um ponto, né, Mauro? Hoje tá com tempo, hein? Tá com tempo, dá para falar, dá para sair. Então, eu acho que uma coisa legal aqui, que não tá na pauta, mas que eu acho legal de trazer, gente, como que eu consigo me tornar autoridade, né? Porque tem a ver com comportamento, né? Então a gente tem que reprogramar ali o cérebro em algum ponto, né, Mauro? Sim, concordo. Certo? Com atitudes ali. Né? Atitudes mais então, consistentes. Vou dar um exemplo. Vou falar, né? Vou dar um exemplo, não, vou falar de algo que a gente já falou aqui, né? Era muito difícil para mim escutar, né? Okay. E aí, tipo, eu fui trabalhando isso, que nem eu disse, até o próprio podcast faz assim, o Mauro tá falando, deixa ele falar. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Tá milhão, a minha cabeça tá milhão, querendo falar um monte de coisa, né? Então eu acho que a primeira coisa, gente, que traz aquilo, né, de você trazer o seu propósito. Quem são as pessoas? Vamos um pouquinho da ferramenta lá de gerar propósito, né, Mauro? Mas pensa aí, ó, pelo menos 3 pessoas que te influenciam na sua vida. Essas pessoas, elas podem ser
um familiar, sua mãe, seu pai, sua esposa, sua filha, seu filho, qualquer pessoa. Ela pode ser um líder que você conheça, dono de Joia. uma empresa, uma, Uma personalidade exato, uma personalidade. Ela pode ser um personagem, né, perfeito de um filme, de de um um mangá, de um filme, desenho, né, o Homer de Simpson, de um Mauro, ó, livro, perfeito, né? perfeito. Não sei Então se pode ser a Marge, né? Pois então, o que que acontece, gente? Pensou nessas três pessoas, escreve no papel. O que que, Aí, não é pode falar, isso? pode falar. O que que essas pessoas te Não, transmitem, não, aí agora né? vamos pro segundo passo, Mauro. Ok, Segundo passo, o que que você vai fazer? Pega dessas três pessoas e pega ali três qualidades que faz essas pessoas serem importantes para vocês, de cada uma das né? três, De é cada isso? uma das três. Afinal, você tem o quê? Nove situações ali que você está Ou seja, observando. então são 9 qualidades que você gosta nos outros, né? Que você fala, pô, isso é importante. Gostaria de espelhar em Dessas mim. 9, tira as 3 principais e agrega. Aí você pode começar, por exemplo, assim, ó, vou ler ali o meu, tá? Eu vou impactar a vida das pessoas por, e aí você coloca, né? Quero ser influente por, né? Vou ajudar a minha equipe A, a, né? e E aí coloca esses vou três. transformar a vida das pessoas em. Isso. E aí, lembrando que se é de fora para dentro, o que, que você vai complementar? Para que assim eu possa, né? 3 pontos. E aí, pensa em o que você gostaria que as pessoas, vamos supor, tá ali no dia do seu velório, Mauro, né? O Perfeito. que, que você gostaria? Vamos supor que você tivesse a oportunidade de estar transitando ali, ó, É. Só, e só vendo uma seu, mosquinha. exato, seu corpo tá ali, a sua mosquinha ali, ó, tá olhando ali. O que Que você estão gostaria que as pessoas estivessem falassem de falando? você, né? Né? Então, gente, se você juntar tudo isso e não ficar ensaiando, né? O ideal é você fazer isso sem saber as próximas etapas, A né? maneira mais natural Mas possível. o mais natural que você consiga trazer isso, você já consegue saber que inconscientemente você já tem esses valores ali dentro de Legal. você. E uma outra coisa que é muito bacana de a gente perceber, também muito simples no cotidiano, é você perceber elogios que você recebe de pessoas diferentes, que não se conhecem entre si e te elogiam pelas mesmas situações. Começa a acreditar que aí está o seu valor, aí está a sua autoridade. Então, quando alguém chegou para mim e falou, poxa, você fala muito bem, claro, qualquer um fala. Não, não, não. Como você fala, Mauro, não. Então, aí que eu comecei a notar a minha autoridade e comecei a construir a minha vida profissional a partir do que eu falo, do que eu Você quer ver escrevo, um do que eu problema que eu falo. tinha quando eu lá atrás, né? Eu falava muito, eu falo muito rápido Sim, ainda, sim, mas lá atrás era pior, mano. E imagino. aí, eu lembro quando começou essas coisas de web rádio, aí a gente conheceu um menino lá, o Adilson e tal, e aí o Adilson catou e veio, ó, eu tenho uma web rádio, a gente fazia festas e tal, e aí ele trouxe para o nosso núcleo aqui, né, essa web rádio, pô, vamos fazer. Só que era muito caseirona, então você imagina assim, o que que a gente fazia? Quando ele terminava o programa dele, Ah, ele falava, imagina que a gente estava ali no Messenger na época, ah, né? Aí ele mandava assim, ó, no MSN, tá, né? Ele MSN. mandava assim, ó, vou desligar. Quando ele deslogava, eu logava o meu, puf, sabe? Era muito caseiro, só que eu tava na minha sala, Tá. né? Então, Mauro, você imagina que eu fazia muito evento corporativo também, Aham. fora isso. E enquanto eu tava nos eventos, era muito, o que que ele falou? Hã? Que eu pegava o microfone, tipo, Entendi a fala agora atropelada. vamos ter, não sei o que lá, Blá, 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 né? blá. Tipo, tinha que ter um menos Ok, dois ok, ali, né? ok. E ali, Adorei menos dois. e tá ali falando ali na web rádio, Joia. meu, desenvolveu muito. Assim como esse lance, né, que a gente tem agora de conversar, foi o quê? É fruto do Fruto do podcast ali, podcast, de concordo. 35 episódios, agora 35, 36, né? 36, 36º episódio Exato, hoje aqui, né? no ar. Muito legal. Ou seja, quanto mais você pratica a sua habilidade, a sua autoridade, mais reconhecido você acaba sendo por aquilo. Um exemplo, né? Alguns amigos me chamam para ajudar a organizar festa. Eu adoro festa? Não, mas eu adoro organizar. Né? E eu acho que estudei muito logística, vivo logística há muitos anos, e fazer uma festa tem tudo a ver com logística. Né? Pensar em quantidade de comida, bebida, para não faltar, mas também não sobrar. Né? Se a gente vai ratear o dinheiro aí todo mundo, que todo mundo entenda que foi justo, não teve lá esbanjamos nada, né? PS, ele gosta assim muito de festa. Adoro, adoro. Porque é convívio. E quando tem convívio, para mim é maravilhoso. Cê- Né? Adoro ir para uma balada, num show, mas para mim nada substitui você reunir as pessoas que você admira, que você gosta, para conviver, para, né, conjugar ali.
comer um aperitivo, trocar uma ideia, escutar música, para Gravar poder um papear, gravar um podcast. podcast. Eu acho que esse convívio, para mim, é uma coisa riquíssima. E talvez aí, voltando lá no Shazam, né, uma outra autoridade que eu tenho, né, que é conseguir juntar pessoas para trocar ideias. Tanto Legal. seja treinamento, seja na minha vida pessoal, né? Acho que é uma coisa bacana. A gente falou, né, da autoridade no mundo contemporâneo, mas tem uma frasezinha aqui que eu não falei, ó. A influência verdadeira é construída com tempo, consistência e entrega de valor. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é para você perceber que a sua naturalidade é a grande garantia que você pode ter para construir a sua própria autoridade. Porque ficar forçando muito o tempo inteiro, você vai se desgastar e você vai ter Eu tava pensando aqui numa coisa, Mauro, problema de aqui. identidade. Tava pensando numa coisa aqui que não sei se você vai concordar, mas existe autoridades ali na gente que a gente às vezes estamos e às vezes não estamos mais. Isso pode variar Pode de ser, acordo com o humor também, pode ser, né? concordo. Você lembra, né? A gente fala, né, que a gente tem muito poder do hub, né, de unir pessoas ali, colocar. E por um bom tempo eu perdi isso. Você lembra disso, né? Lembro. Falei, Mauro, eu chego a um network, eu não tô ali conseguindo chegar e falar, eu não consigo mais juntar fulano com ciclano para fazer acontecer, né? Porque eu passei por um período que foi negativo e tal, e aí o meu humor não estava bom para isso, né? Até que eu consegui reprogramar o cérebro, refazer tudo, reconstruir tudo isso para chegar onde estamos hoje, né, Mauro? Perfeito, concordo. Acho que essa capacidade de influenciar, ela é volátil, apesar de ser construída dia a dia, mas ela pode ter altos e pode ter baixos, né? Exato. Porque acho que o humor, a nossa, sei lá, como é que alguém vai conseguir ter uma autoridade com um filho doente internado, por exemplo? Né? Você não quer saber disso, você não quer liderar ninguém, você quer sumir dali. Então, você cede esse momento para alguém poder tomar ali à frente. Mas, em compensação, quando você está descansado, bem alimentado, a sua autoridade aflora de uma maneira muito mais natural, muito Sei. mais sóbria. Legal. Você me veio agora sobre isso que você falou agora. Eu acho que também o lance de a gente pensar que eu acho que o melhor líder não é aquele que quando se ausenta, todo mundo falou, pelo amor de Deus, o mundo acabou. Traz ele de É volta. aquele que quando se ausentou, ele volta e a paz está construída. Ou seja, porque ele conseguiu delegar, todo mundo As pessoas entende se o sentem processo, seguras, né, com né? aquilo. É bacana, uma reflexão aqui. Liderança que marca não é aquela que impõe a voz, mas aquela que gera escuta e gera respeito, né? Vai muito isso que você falou. Sim. A pessoa saiu de férias, né? O líder ali, a autoridade saiu de férias. Quando ela voltou, todo mundo sobreviveu, né? Ou seja, ele conseguiu dividir essa autoridade, ela conseguiu dar a liderança para todo mundo ali, para que todo mundo se sinta seguro, Sim, né? sim. Enquanto mesmo se ele não estivesse ali presente. E fica aqui um convite para todo mundo refletir um pouco sobre que tipo de autoridade você está construindo nas suas relações pessoais, nas suas relações profissionais e nas suas relações virtuais, né? Porque é interessante você imaginar que às vezes em cada campo desse você está com um nível de autoridade ou mais avançado, ou moderado, ou até ausente, por exemplo, né? Acho que é uma coisa muito legal. E para encerrar com um pensamento aqui, eu lembro que tinha uma professora de jornalismo que ela escreveu um artigo muito bacana na época sobre todos nós somos influenciadores, né? E aí, a sua avó tem um Instagram, tem ali 40 pessoas seguindo ela é influenciadora dessas 40 pessoas, né? Sua filha, ela não tem um Instagram, mas ela já é postada no Instagram Exato. e o ritmo dela me influencia. Eu gosto do sorriso dela, eu gosto de como ela é arteira, né? Vê-la conversando com os pais, ela tentando enrolar os pais com a sabedoria vocal que ela já tem, o vocabulário que ela já construiu. Ela tem uma autoridade sobre um adulto, para um adulto. Isso é muito legal de a gente Sim, perceber. A autoridade, ela meio que nasce naturalmente. A gente tem sim, que acreditar mais na gente mesmo, né, Wagner? sim, sim. Legal. Temos um programa, meu amigo. Temos um programa, Mais meu um aí, amigo. E ó, 36º no andar, segurando o microfone na mão, porque a bateria como que é acabou. que o pessoal faz? Ele segurando um pontinho Aí assim, tem ó. uma coisinha para segurar, né? A gente precisa Ó. fazer essas coisinhas. Oi. Eita, não vai Não inventar vai, não vou essa inventar, hora, não né? vou inventar. Tá acabando. Imagine o áudio estourando agora fazendo É. esse barulho. Lembrando, pessoal, vou convidar aqui todo mundo para acessar nosso Instagram, Cafeína Criativa Cast, é a nossa perfil no Instagram, a gente desenvolve lá algumas ideias. Fica também o convite
A gente vai participar de uma feira, dia 14. Já foi essa né? feira. Já foi, esquece. A gente está gravando aqui, mas isso já A feira já aconteceu. foi, A gente gente. devia estar falando como que teria sido a feira. Exato, mas a gente conta no outro programa. Exato. Tá bom? Obrigado, meu amigo. Tamo junto, meu amigo. Obrigado aí à agência Nous que nos recebe aqui nos estúdios. E ó, fica aquela mensagem. Patrocinadores, nos procurem. Tá bom? Venha tomar um café, com a, gente. Com a gente. E um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.